Toca o sino da Excelsior, meu filho, 7 horas e 29 minutos. 3328-7666. Você que participa ou manda sua mensagem para o 98181-4037. Olha, o governador Rui Costa assina nesta quinta-feira, às 9 horas, no município de Castro Alves, ordem de serviço para a restauração e pavimentação da BR-120, no trecho entre Sapé-Açu e Castro Alves. Durante o evento, que será realizado no entroncamento da BR-120 com a BR-242, o Rui também entrega 661 certificados de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, para produtores da região. 7h30, já conosco aqui nossa entrevistada de hoje, a advogada especialista em Direito Previdenciário, a Luana Horiushi, né? Sobrenome aí japonês, vai falar com a gente sobre a reforma da Previdência e, claro, com a regra atual. Muita gente tem dúvida, né? O que é que está valendo hoje? Como é que está funcionando a Previdência? Teve alteração, não teve? Ela vai explicar para você que acompanha o Acorda para a Vida. Você tem dúvida de quando vai se aposentar? Tem dúvida de quem tem direito à pensão? A quem tem direito a benefício? Liga para cá, tá bom? 3328-7666 ou manda sua mensagem para mim aqui no 98181-4037. Luana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Acorda para a Vida. Bom dia, Almir. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Parabéns pela iniciativa da Rádio Excelsior em levantar novamente o debate sobre um tema tão importante que vai afetar toda a população do nosso país. E o que percebemos é que a população não tem ainda a menor noção das mudanças que estão por vir e do impacto que essa reforma terá sobre suas vidas. Uhum. Vamos primeiro explicar para as pessoas a regra atual, né? O que é que está valendo? Para quem pretende se aposentar, né? A regra atual, para se aposentar no Brasil hoje, o que é necessário? Pronto. A reforma da Previdência ela ainda não foi à votação, então ela ainda não está em vigor. E considerando o atual cenário político, a crise política que a gente enfrenta, as inúmeras denúncias contra o presidente, eu acredito que o presidente não vai conseguir colocar em votação ainda esse ano a questão da reforma da Previdência, a PEC 287. Então, neste momento, permanece em vigor as regras no regime geral da Lei 8.213, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que ainda existe, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e alguns outros benefícios. Vamos falar sobre a aposentadoria, aquele que trabalhou, né, a regra, 35 anos, né, Isso, exatamente. Para homens e 30 anos para mulheres, para quem trabalha em regime CLT, não é? Pronto, você tocou agora em um assunto muito importante, porque é uma das principais alterações que a gente vai observar depois da PEC 287. Como é que funciona hoje em dia a aposentadoria por tempo de contribuição? O homem, quando tem 35 anos de contribuição, e a mulher com 30 anos de contribuição, independente da idade que eles tenham, eles conseguem se aposentar. Essa aposentadoria, esse benefício será extinto. O governo vai colocar uma espécie de idade mínima, que é como eles chamam, mas, na verdade, o benefício deixará de existir. O que vai existir ainda é uma aposentadoria por idade, com algumas regras um pouco mais duras quanto à carência, tá? Mas essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela, infelizmente, deixará de existir. Porque vai ser necessário se atingir uma idade, não é? Mínima para a aposentadoria. Na verdade, vai existir uma idade mínima que no frigir dos ovos vai tornar impossível. Mais tempo também de contribuição, né? Exatamente. O que vai sobrar, na verdade, para o trabalhador do regime geral vai ser a aposentadoria por idade, que para o homem não vai ter muita alteração, porque vai continuar com a idade de 65 anos, mas para a mulher houve um acréscimo. Até então, a mulher aposenta por idade aos 60 anos. Após a reforma, ela vai aposentar apenas aos 62. Só que, além da idade, é exigido um tempo mínimo de contribuição, que atualmente é de 15 anos. Esse tempo vai passar para 25 anos de contribuição. Ou seja, aumenta 10 anos de contribuição. Exatamente. Né? A gente vê que o governo, na verdade, está mesclando os dois benefícios para disfarçar, na verdade, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Ok. Olha, 7 horas e 34 minutos. Eu vou trazer o povo também para fazer perguntas, para discussão. Gislaine, na Barra. Gislaine, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora Luana Horiushi. É advogada, né? É. Olha, doutora, a gente fica assim, perplexa, porque a Constituição de 1988
eu era seletista, eu tive umas perdas, eu tinha um cartão cidadão, eu tenho guardado, e quando eu fui, disse assim, bote seu número da sua senha, eu não tinha. Aí eles mandaram inventar, então 2 anos de FGTS ficou a míngua, não sei se estava na mala de Gedel Vieira Lima. Agora Sumiu, foi o dinheiro da FGTS? Foi, do FGTS, 2 anos. Outra coisa, doutora, eu contribuí com o INSS desde 1979 e contribuí também com o Funprev. Só que em 1994 houve um governo tampão, botaram em Baçaí, ele efetivou todo mundo. Aí ficou o seletista efetivado, mas eu mesmo não queria ser efetivada, porque efetivada não presta. A lei é bom para todos. Agora a gente está preocupada. Muitas pessoas estão me dizendo assim, Gislene, a aposentadoria vai acabar. A gente vai morrer trabalhando e nunca vai se aposentar. É verdade, doutora? Eu vou aguardar no telefone, no rádio. Fica ouvindo. Doutora Luana. Gislene, prazer falar com você. Quanto às perdas que você está falando, procure a Caixa Econômica Federal para ver direitinho o que pode ser feito. Quanto ao fato de ter sido efetivada, nem sempre é ruim. E, infelizmente, nem todo mundo conseguiu ser efetivado. Eu acredito que você esteja me contando que você conseguiu passar do INSS, do regime geral, para um regime próprio municipal, o que não é ruim. Os regimes próprios, infelizmente, é preciso falar isso, são sempre melhores que o regime geral, via de regra, tá? Agora, é um medo que a população tenha, vou trabalhar e não vou me aposentar? Não, também não vamos criar esse alarde, não é? Esse alarmismo como o governo está tentando fazer. Vai demorar mais. Vai demorar um pouco mais. Em alguns casos. Mas procure um especialista, faça uma organização desse seu tempo de serviço, faça uma contagem correta do seu tempo de serviço. A palavra-chave é se organizar. Bom, então tá aí, Gislene, a colocação da doutora Luana para você, tá bom? Você também que tem dúvidas, pode mandar sua mensagem para o 981814037 ou ligar para cá no 3328-7666. Agora, com relação à aposentadoria, eu acho que esse é o principal fato, né? Por contribuição, que vai ser a aposentadoria por contribuição, que vai ser mexido na reforma previdenciária. Né? Na verdade, ela vai ser extinta. E a gente está falando de uma reforma que vai afetar toda a população. A gente está falando de previdência do trabalhador. Quer dizer, ele vai contribuir 35 anos, mas só os 35 anos não é o suficiente para dizer que ele está aposentado. Precisa também de ter no mínimo 65 anos. Exatamente. Temos uma regra de transição para quem já estiver perto de completar o tempo de contribuição e quem já estiver com mais de 53 anos, no caso do homem, 50 anos no caso da mulher. Mas essa regra de transição, quando você vai colocar na prática, é tão difícil que seja benéfica ao trabalhador que eu acredito que poucos trabalhadores vão efetivamente se beneficiar da regra de transição. É um pouco complicado até da gente explicar aqui para vocês. Mas existe essa regra de transição que, com o tempo, vai deixar de existir. Então, a médio e longo prazo, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, sim. Então, doutora Luana, você fala dessa regra de transição e muita gente fica naquela dúvida. Poxa, eu estou já no regime da Previdência, já pagando a Previdência há 20 anos, 25 anos, às vezes 30 anos. E o que vai acontecer? Eu vou também ter que cumprir essa mesma nova regra? Sim, se o trabalhador não tiver direito adquirido, se ele já não tiver preenchido todos os pré-requisitos à aposentadoria, quando entrar em vigor a PEC, ele vai cair para a regra de transição, sendo que alguns trabalhadores nem sequer vão alcançar a regra de transição. Então, a palavra-chave é planejamento previdenciário. Agora, vamos falar sobre os outros benefícios. O que vai mais ser alterado com essa reforma da Previdência? Perfeito. O que é importante que a gente destaque é que essa reforma vai atingir a todos nós, inclusive a nós dois aqui, porque tanto os trabalhadores urbanos, os rurais, os servidores públicos, inclusive os magistrados, os procuradores do Ministério Público, os defensores públicos, os advogados públicos, os professores principalmente, vão ter uma grande alteração na forma de aposentadoria. Se aposentavam com 25 anos, né, eles vão perder a aposentadoria especial em parte. Vai ser mais difícil para os professores aposentarem. Os privilégios que existem hoje em dia vão ser em parte extirpados. Só quem não vai entrar nessa reforma da Previdência são
os militares das Forças Armadas, os policiais militares e Corpo de Bombeiros. Só esses são excluídos dos efeitos da reforma previdenciária. Todo o resto da população, seja regime próprio, seja regime geral, e a gente está falando de regime próprio federal, municipal, estadual, tanto faz, todos serão atingidos. Outro benefício que vai ter muita alteração também, e é importante que a gente fale aqui, é a questão da pensão por morte. O benefício da pensão por morte ele vai ser reduzido em quase 50%. E isso a gente não está discutindo, eu acho que a população nem sabe. E quem já recebe vai ser também impactado nisso? Não. Os benefícios que já estejam em vigor quando vier a reforma é uma questão de direito adquirido. Não vai mexer em quem já está aposentado, quem já está em gozo de uma pensão por morte. Agora, quem está em vias de conseguir, não é? Ou vai que ser afetado. Futuramente venha pleitear, né, o benefício. Exatamente. Outra alteração muito importante, que eu acho importante a gente falar, é a questão do segurado especial, do trabalhador rural. Por quê? Porque além de afetar diretamente o trabalhador rural, a gente está falando de um impacto sobre a economia dos pequenos municípios. A gente vê as cidades do interior em que o que movimenta o comércio e a economia são os benefícios previdenciários. Então, quando você mexer na aposentadoria e na pensão do morte do segurado especial, do trabalhador rural, você vai ter, via de regra, imediatamente, um impacto sobre a economia desses municípios. E isso é preciso que se diga também. Uhum. Olha, 7 horas e 41 minutos, 3328-7666. Você também pode ligar e tirar a sua dúvida. Deixa eu falar com um ouvinte aqui. Deixa eu falar com um anônimo aqui, né, do Bonfim, não é? Anônimo do Bonfim. Bom dia. Bom dia. Pode falar. Bom dia, amigo. Pode falar, querida. Olha, sabe o que é? Que eu tenho uma irmã que já tem 64 anos, vai fazer 65 agora em novembro. Sim. E ela tem problema de depressão, não recebe nada, é pobre. E também ela só pagou 12 anos. E eu queria saber se ela já tem possibilidade, pelo auxílio do idoso, se pode se aposentar. Bom dia, ouvinte. Então, a sua irmã tem 65 anos, 64 anos. Ela vai para a questão do PBC-LOAS, que é um benefício assistencial, devido a quem não tem como se manter, ou ao idoso, ou até mesmo a criança com algum tipo de deficiência física ou deficiência mental, certo? Ela teria direito ao PBC-LOAS. Claro que toda uma outra questão tem que ser analisada, esse contexto social dessa família, quais são os valores que essa família recebe, com quem a sua irmã mora, do que vocês vivem, tudo isso precisa ser analisado. Mas a minha indicação é que você procure a Previdência, você procure qualquer agência do INSS para pedir o PBC-LOAS, que é um benefício assistencial. 7 horas e 42 minutos, a gente entrevista aqui a doutora Luana Horiushi, advogada especialista em direito previdenciário. Tem mensagem chegando aqui, né, pergunta de ouvinte. Bom dia, meu nome é Eunice, tenho 60 anos e 13 anos de contribuição. Posso me aposentar nessa regra de hoje? E se passar essa regra, né, eu entro nela ou estou fora por causa da idade? Eunice, bom dia. Se você tem 60 anos sendo mulher, você já cumpre o requisito etário. Agora, além do requisito etário na aposentadoria por idade, é preciso também um tempo mínimo de contribuição, uma carência, exatamente como funciona com o plano de saúde. Quando você contrata o plano de saúde, cada serviço que você quer utilizar tem uma carência, ou seja, um tempo mínimo de pagamento. Na aposentadoria por idade é a mesma regra. No seu caso, você já tem os 60 anos, mas você não tem ainda o tempo mínimo de contribuição, que é de 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Se você só tem 13 anos, infelizmente você ainda não conseguiu atingir os 15. Olha, 7h43, mais um ouvinte pergunta aqui, a Sandra. Bom dia, Almir, por favor, pergunte à doutora Luana. Ela tem 28 anos e 8 meses de contribuição e a idade de 55 anos. Ela pergunta se vai conseguir se aposentar em 2018. Sandra, minha amiga, eu espero que sim, porque no momento você ainda não consegue se aposentar nem por idade, porque você ainda não completou os 60 anos, e nem por tempo de contribuição, porque você tem 28 anos e 8 meses, mas você ainda não tem os 30. Mas você vai cair na regra de transição, sem dúvida. E para você, pela sua idade e pelo seu tempo de contribuição, que está tão pertinho, eu acredito que a regra de transição seja benéfica para o seu caso, sim. Então, você vai cair na regra
regra de transição, mas pela legislação vigente, neste momento, você ainda não consegue aposentadoria. 7h44. Deixa eu falar com o Antônio da Liberdade. Antônio, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Aliás, duas perguntas à entrevistada. Faça rapidinho. A primeira, é verdade que os casamentos, a partir de abril, 1º de abril de 2016, se o marido morrer, a mulher não recebe mais a pensão se ela tiver menos de 44 anos, só recebe por 3 anos, acima de 44 recebe. E outra coisa, tem uma pessoa conhecida minha que tem 57, faz agora em dezembro, e tem apenas 17 anos de contribuição, é mulher, no caso. E aí, essa nova, se a reforma passar, quanto falta para, no caso, ela completou nos 60, mas ela tem já 17. Ela não tem 15 anos, ela só tem 12 anos de contribuição. Não, ela tem 17 anos. Já tem 17 anos. Mas ela tem 57 de idade. Mas se passar essa reforma com 60, ela vai conseguir se aposentar, né? A doutora vai falar aqui, doutora Luana. Oi, Antônio. São duas perguntas, né? Vamos começar logo pela questão da aposentadoria da sua amiga. Se ela tem 57 anos, no momento ela ainda não pode aposentar por idade. Se ela tem 17 anos de contribuição, no momento ela não pode aposentar ainda por tempo de contribuição. Com a reforma, o que vai acontecer? A sua amiga vai precisar aguardar até os 62 anos de idade e vai precisar ter 25 anos de tempo de contribuição. Pode ser que ela caia na regra de transição. Eu, assim, batendo o olho, a gente não dá para saber se essa regra vai ser benéfica para ela ou não. Mas, vindo a acontecer a reforma da Previdência nos moldes em que a gente está vendo aí, a sua amiga só vai se aposentar aos 62 anos de idade se ela tiver 25 anos de contribuição. Quanto à sua segunda pergunta, a questão dos casamentos, a pensão por morte é um benefício que vem sofrendo várias alterações desde o ano de 2015. O que acontece hoje? Hoje há um escalonamento do tempo de duração da pensão por morte para a companheira. Então, o que acontece é que, a depender da idade da companheira, essa pensão vai durar mais ou menos. Existe uma tabela progressiva em que a gente vai olhando qual é a idade da companheira ou da cônjuge, né, da esposa, na época do óbito do segurado, qual a idade que ela tinha e quanto tempo, então, o benefício vai durar. Não é exatamente como te falaram, tá? O tempo mínimo é de 4 meses, mas com 40 anos de idade ela recebe um tempo um pouco maior. Mas aí a gente tem que conferir a tabela para saber exatamente a idade que ela tinha na data do óbito, para poder te responder por quanto tempo ela vai receber. Mas ainda existe, sim, a pensão por morte vitalícia, para o caso de algumas seguradas um pouco mais idosas, ou então com algum tipo de incapacidade, ainda existe a pensão vitalícia, sendo que essa regra, essa alteração, só se aplica à cônjuge ou companheira, tá? Os filhos, os demais dependentes continuam pela regra em vigor até então. Uhum. Olha, 7h47, eu tenho duas perguntas aqui de dois ouvintes que vão fazer agora. É a Mara de Costa de Farias, eu vou colocar já na sequência a pergunta dos dois. Mara, bom dia. Bom dia. Ô, Mara, pode fazer sua pergunta. Sim. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria da informação da doutora, se a pessoa que tem 28 anos de contribuição e tiver, assim, 55 anos, se pode dar entrada para a aposentadoria. Oi, Mara. Minha amiga, infelizmente não. Porque aos 55 anos, você sendo mulher, você ainda não atingiu o requisito etário de 60 anos. E com 28 anos de contribuição, você também não atingiu ainda o requisito etário do tempo de contribuição. Vindo a reforma da Previdência, se você não conseguir alcançar os 30 anos antes da reforma da Previdência, você vai para a regra de transição e vai precisar trabalhar um pouquinho mais. Deixa eu falar agora com a José Agnello, na linha 2. Pode falar, Agnello. Bom dia, Almir. Bom dia, querido. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Almir, bom dia, doutora. Bom dia. Uma pergunta. Eu marquei uma entrevista, uma perícia para minha cunhada. Ela tem 60 anos, mas está marcado para segunda-feira. Ela tem 60 anos, tem 18 anos de contribuição. Afeta esse negócio que estão falando aí de 62 anos, Almir? Um abração para você, Almir. Eu quero também... Ela vai te falar aqui agora. Mandar um abraço para meu amigo Paulo Axé. Uhum. E também eu estou querendo uma hora para nós aí, que dos ouvintes, que quase não está tendo tempo de tocar música aí. Ajeita aí para nós aí, Almir. Valeu, meu filho. É categoria aí. Tá bom, meu filho. José, olha só, se você marcou uma perícia, eu acredito que você esteja falando então sobre benefício por incapacidade,
tá? Principalmente por causa da Operação Pente Fino, que o governo vem fazendo desde 2015, 2016. Então, a questão da perícia, a gente deveria saber qual é o benefício que você está pleiteando exatamente. É uma perícia mesmo para um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, ou o que você marcou foi um atendimento na Previdência, tá? Então, é importante que a gente saiba exatamente o que você está indo fazer na Previdência, porque para mim não ficou muito claro. Se for uma perícia, as regras que vão entrar em vigor ainda não te afetam, não. Se for aposentadoria, ela tem direito de 60 anos e 18 anos de contribuição. Sendo homem, infelizmente, não. Não, ele falou que era... mulher. Eu não entendi se é pro José Agnello ou se é pro amiga dele. Não, ele vai levar a sogra, se não me engano. É isso? Pronto. Sua sogra, se for a sua sogra, sendo mulher, 60 anos de idade, ela já alcançou a idade mínima e já tem 18 anos de contribuição, que o mínimo são 15 anos, ela consegue se aposentar sim, se ela estiver querendo pedir uma aposentadoria por idade. Por contribuição, né? Não, por idade. Ou Contribuição ela não consegue. Na verdade, desculpa. Exatamente. Pela idade de 60 anos. Exatamente. Deixa eu falar com a Hélida da Santa Cruz. Hélida, bom dia. Bom dia, meu lindo. Pode falar. Vou ser breve. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria saber, porque meu pai faleceu em janeiro e ele era militar. Então, o povo fica dizendo que tem aqui na casada, que tem direito a pensar até o resto da vida. Eu queria que você esclarecesse isso, por favor, que eu não entendo. Muito obrigada. Hélida, seu pai era militar e faleceu em janeiro. Aí a gente tem que ver quais filhas ele deixou, se as filhas são casadas, qual a idade dessas filhas, porque existe uma regra de transição também para os militares, mas que não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Tem a ver mesmo com as alterações que já existem quanto à pensão por morte de militares, tá? Mas não se envolve aqui com a reforma da Previdência, não. Precisaria a gente ver com calma quando aconteceu esse casamento, se aconteceu o casamento, qual a idade desses dependentes que ele deixou. Bom, tá aí a sua resposta, ela é 7 horas e 51 minutos. Deixa eu faturar. Na volta a gente responde aqui, né? A doutora Luana responde aos questionamentos e às dúvidas dos nossos ouvintes. A gente volta já já. Acorda pra vida! Toca o sino da Excelsior, 7 horas e 56 minutos, não perca a hora, 7h56. Muitas perguntas chegando aqui, né? Tem um ouvinte que está aqui com 55 anos de idade, né? Paga a Previdência desde 83. E ela pergunta como saber se já tem o tempo certo de contribuição, não é? Pronto, ouvinte, se você é uma mulher e tem 55 anos de idade e paga desde 83, então você tem 34 anos de contribuição. Você já teria direito, então, a se aposentar já aos 4 anos. Não está precisando de dinheiro, não? 4 anos aí tendo direito e não foi atrás? E recebe retroativo esse... Não né? Recebe retroativo, Pede, infelizmente, né? Porque só começa a contar a partir do momento que você faz o pedido, né, do benefício previdenciário. Então, a minha indicação é que você ligue logo para o 135, agende o seu atendimento na Previdência, ou vá diretamente a um posto da Previdência para se informar e fazer uma contagem de tempo de contribuição. Tá ok? Você teria direito já a se aposentar por tempo de contribuição. Olha, tem mais mensagem chegando aqui. Amigo, por favor, me esclareça uma coisa, né? Meu marido tem 16 anos de contribuição, né? Passando a ser autônomo desde desse período. E depois pagou mais 25 anos. Hoje ele tem 59 anos, ou seja, tem 31 anos de contribuição e 59 anos de idade. Ela pergunta se pode se aposentar. Mas não teria direito ainda, né? Eu teria que completar 59 anos de idade e 31 de contribuição. Infelizmente, sendo homem, ele não alcançou ainda a idade de 65 e nem o tempo de 35 anos de contribuição. Uhum. Infelizmente. Tem mais mensagem chegando aqui. Pode falar, Analice, aí também. Pronto, temos também uma pergunta da Analice. Ela passa para a gente que ela tem esclerose múltipla, ela teria 4 anos de contribuição e gostaria de saber se, pelo fato de estar incapacitada, se ela teria direito ao auxílio-doença. Minha amiga, olha só, se você tem 4 anos de contribuição, você já cumpriu a carência do benefício, tá ok? Agora, o que é preciso saber é quando surgiu essa sua incapacidade, de quando foi que essa esclerose múltipla se tornou incapacitante para o trabalho. Se quando essa doença surgiu, você já tinha aí uns 12 meses de contribuição, aí a gente vê se você tem direito ao benefício ou não, mas tudo depende se
quando a doença surgiu, você já estava com algum período de contribuição ou se você só começou a pagar depois que descobriu que tinha essa incapacidade. Então, depende disso, de quando surgiu a sua doença. Se a gente entender que a doença surgiu quando você já estava trabalhando, já tinha algum período de contribuição, aí sim, você teria direito sim. A esclerose múltipla poderia dar direito sim a um benefício de auxílio-doença ou até mesmo de aposentadoria por invalidez. Mas sempre considerando a época de surgimento da doença, qual é a atividade que você desenvolve, o quanto essa doença se torna incapacitante para você. Bom, infelizmente nosso tempo estourou, né? Agradecer a doutora Luana aqui, marcar outra data para ela voltar, porque foram muitas dúvidas que ficaram ainda em aberto. E eu até lhe pedi, doutora Luana, tem algumas mensagens aqui de ouvintes, que eu queria que você, se possível, né, dentro do seu tempo, eu vou te enviar essas mensagens aqui para você tentar tirar dúvida dessas pessoas, tá bom? A gente orientar elas. Almi, é um prazer. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Excelsior. Eu vou ter o maior prazer em responder essas perguntas. Você pode me passar, que eu te passo a resposta tranquilamente. E estou à disposição para quando vocês precisarem de mim, porque eu acho que é muito importante que nós que temos alguma voz, passemos essa informação correta ao cidadão. Com certeza. Eu agradeço a doutora Luana Horiushi, né? Advogada especialista em direito previdenciário. Bom, a Acorda para a Vida vai ficando por aqui, não é? O Lucas está na linha, vai dar o seu recado aí. Eu vou continuar hoje, excepcionalmente, até as 9 da manhã, com Saúde no Ar, substituindo a nossa colega Patrícia Tosta, que amanheceu hoje afônica. Então, eu estarei com vocês aqui na M840 até as 9 da manhã. Fernando Cabuz, na FM, né, a partir agora das 8 horas até as 9, na 106,1. Mas antes...